Coloca Deus, nós somos tudo isso. Tira Deus, nós não somos nada. Porque o que é um grão de mostarda? Ele não serve para nada. A única coisa importante é o que ele carrega dentro dele, que é a capacidade de se tornar a maior de todas as hortaliças. Então entenda, vamos voltar aqui. Por que Deus deu, usando, né, como exemplo, ele comparou o reino de Deus com um grão de mostarda? Vou te mostrar um grão de mostarda aqui. Inclusive, eu vou te entregar um hoje e vou te entregar todo domingo. Eu quero que você viva essa fé comigo. Deixa eu ver se dá para tirar ele daqui, para eu mostrar para você o grão de mostarda. Está aqui, tirei. Está aqui. Você está vendo o grão de mostarda aí? Se tiver bom assim de visão, eu vou pedir para Deus, pra você pôr a mão na minha cabeça para me abençoar. Dá para enxergar? Não dá. Mas assim, se ninguém te contasse que isso aqui, tão pequeno, vamos dizer que você não soubesse disso. Se alguém chegasse para você e falasse, olha, você sabe isso aqui, está vendo o tamanho disso aqui? Isso aqui pode se tornar a maior de todas as hortaliças. Você acreditaria se você não soubesse? Hã? Tem como acreditar? Não, sinceramente, olhando assim, sinceramente, falando, que existe a maior de todas as hortaliças dentro disso aqui? Como? Humanamente falando, irmãos, o raciocínio humano é impossível. Você colocar uma coisa tão grande dentro de uma coisa tão pequena. Diga comigo, isso é poder de Deus. Isso é o reino de Deus. Você entendeu agora? Então, por isso que o reino de Deus é comparado com isso, porque para você acreditar, você precisa de fé. De fé. Porque humanamente falando, com o raciocínio humano, você não consegue crer no reino de Deus. Porque é algo muito grande dentro de uma semente muito pequena. Então, as coisas de Deus funcionam assim, por isso que não é todo mundo que vê. Porque a pessoa olha para o reino de Deus, o reino de Deus é como o quê? Volta lá no versículo 31, né? O reino de Deus é como o quê? É como um grão. Olha aqui. Aí a gente vai falar do reino de Deus e a gente fala de coisas grandes, porque o reino de Deus é coisa grande, o poder de Deus é grande. Quando eu falo reino de Deus, estou falando do poder de Deus, sim ou não? É o poder de Deus, o poder de Deus é tremendo. Aí você fala, cadê? Me mostra então. Está aqui. A pessoa fala, você está brincando comigo. Que tudo isso aí que você está falando é isso aqui. Por isso que tem muita gente que ainda não tem esse poder de Deus. Por quê, pastor? Porque falta para ela o quê? Fé. Porque semear tem tudo a ver com fé. E eu vou te provar isso pela palavra de Deus. Meu irmão, é impossível você acreditar que dentro de uma coisa tão pequena tem uma coisa tão grande se você não tiver o quê? Fé. Fé. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Eu vou falando com você algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Que eu coloquei aqui, ó. Não podemos medir pelo que estamos vendo com os olhos naturais. Porque se você vê uma coisa desse tamanho aqui, com os olhos naturais, com o raciocínio humano, lógico, é impossível você acreditar que aqui dentro tem algo tão grande. Assim são as coisas de Deus, você precisa começar a crer, assim é o reino de Deus. É como um grão de mostarda. Mas quando o reino de Deus se assemelha ao grão de mostarda? Está lá, ó. É como o grão de mostarda que quando se semeia na terra. É a menor de todas as sementes, mas quando ele se semeia na terra, ele se torna como o reino de Deus. Mas por quê, pastor? Porque, meu irmão, tudo começa de uma semente plantada. Se tudo começa de quando você semeia, então o que nós temos que fazer? Semear. Falo que vocês são um povo inteligente. Nem falar. Tem que plantar, meu irmão. Você sabe por que você ainda não está vendo coisas maiores na sua vida? Não é porque você não tem ainda, é que você não está enxergando aonde tem as coisas grandes. E eu falei para você que o nosso Deus, ele tem uma especialidade, que é colocar coisa grande em semente pequena. E às vezes você já tem, mas não está enxergando. Por que você não está enxergando? Porque falta o quê? Semear.
Você tem que começar a plantar. Vamos rapidinho lá para Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Eu não quero demorar aqui, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Você vai entender onde eu quero chegar. Eclesiastes 11, 6. O poder de Deus, irmão, está disponível para você. Mas às vezes ele está em coisas pequenas que você não está conseguindo ver. O reino de Deus está disponível para nós. Mas para você ter o poder de Deus, o que Deus prometeu, você precisa ter fé. Você precisa crer. Porque olhando aos olhos humanos, quando você vê o tamanho da semente, você não pode, raciocinando com o raciocínio humano, você não consegue acreditar que ela pode dar o resultado que a palavra de Deus promete. Mas ela pode, se você crer, diga glória a Deus. Ela pode. Então olha o que diz aí Eclesiastes capítulo 11, verso 6. Quem achou, diga amém. Ele diz: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde, o que você tem que fazer? Não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão o quê? Boas. Então qual que é o segredo, meu irmão? É você semear e continuar regando, e continuar semeando, porque senão você nunca vai ver esse poder de Deus que Jesus falou, que é o reino de Deus, você nunca vai ver ele na sua vida. Porque ele não chega grande, ele não chega já como uma árvore formada, não. É aquela palavra que é semente, que entra no teu coração, que nós vamos falar isso aqui o mês todo, tem muito assunto para a gente aprender, e é ali que está a bênção. Mas tem muita gente que não consegue o quê? Enxergar. Porque não se vê com os olhos naturais, você tem que ver com os olhos da fé. Tudo começa aí. Meu irmão, se você pega uma palavra e você não coloca no teu coração, ela não vai gerar fruto. Você pode ter todas as palavras, você pode conhecer a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas quando é que a coisa começa a mudar? Quando a semente entra na terra. Amém, Jesus? E aí começa a mudar. Lá nós lemos, você pode ficar com sua Bíblia aberta em Eclesiastes 11:6, volta para mim lá que eu vou falar bastante sobre Marcos 4. Volta no capítulo 4, no versículo 31, Leonardo, para mim, fazendo favor. Olha como diz assim, ó. É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra, ele ainda é menor de todas as sementes que há na terra. Versículo 32 agora, ele fala assim, ó. Mas tendo sido o quê? Semeado. Então olha para o pastor, quando é que você vai começar a ver alguma coisa na sua vida, de tudo que Deus promete, de tudo que o poder de Deus garante? Quando você começar a quê? Semear. É você pegar a palavra e colocar na terra. Colocar onde? No coração. Irmão, olha para o pastor. Está prestando atenção? Presta atenção. Eu já ouvi palavras que eram tão poderosas que eu ouvi diversas vezes. E entrou por aqui, saiu por aqui. O dia que eu peguei aquela palavra e pus no coração, eu fiz assim, meu Deus, é tudo isso? É verdade. E aquela palavra, meu irmão, gerou tanto fruto na minha vida que você não imagina. De uma palavra. Você ouviu? Ela cresce, o que a Bíblia fala lá, ó, versículo 33. Ele vai crescer. Ah não, volta. É o anterior mesmo. É o 32. Mas tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças, aí cria o quê? Grandes? Meu irmão, é uma palavra. Aquilo entra no teu coração, como eu falei para você, eu tive tanto fruto de uma palavra, quando eu coloquei no meu coração, que você não imagina, que não dava para acreditar, humanamente falando, que aquela palavra poderia ter dentro dela tanta coisa, que é o reino de Deus, é o poder de Deus. Porque quando ela cresce, ela começa a criar grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Então é isso, você precisa pegar a palavra e colocar onde? No coração. Pode ser a mais simples, a menorzinha, que às vezes as pessoas não dão valor na palavra, isso é verdade. Eu digo para você, a grande maioria das pessoas entram na igreja, você
se você perguntar para elas no final do culto o que foi que Deus falou, não é o que o pastor pregou, não, o pastor prega muita coisa, o que Deus falou no coração daquela pessoa. Porque eu posso pregar aqui meia hora, uma hora, e às vezes Deus fala no seu coração uma coisa. Concorda comigo, sim ou não? Mas a grande maioria, se você perguntar o que Deus falou no seu coração, não sei. Irmão, foi jogada tanta semente ali, a pessoa não pegou nenhuma. Você está entendendo, irmão, sim ou não? Aprenda a colocar semente na terra. A colocar a palavra onde? No coração. É daí que vai vir aquela grande bênção que você deseja, que você sonha. Pastor, mas o meu problema é tão grande, a minha situação é tão complicada, o meu sonho é tão impossível. Meu irmão, ele está dentro da pequena semente que você está recebendo aí da palavra. Aí está a sua bênção. Eu sempre conto o testemunho do missionário R.R. Soares. Ele queria ser médico, né? Ele conta, estava estudando, estava indo para a Rússia, ele lendo lá o livro O Curar Enfermos e Expulsar Demônios. Deus falou com ele, falou: Deus, mas eu quero ser médico. E Deus deu uma palavra para ele. Deus falou o coração dele: com a minha palavra você vai curar muitas pessoas e ainda vai levá-las para o céu. A semente. Ele pôs no coração, mas ele pôs no coração de tal maneira que aquilo nunca mais saiu. Se Deus tivesse falado isso com ele tivesse deixado entrar aqui e sair por aqui. Amém, Deus, mas eu vou fazer medicina mesmo. Acabou, morreu. Tudo isso que a gente vê hoje, olha o tamanho dessa hortaliça que é o ministério da Igreja da Graça. Meu irmão, não existiria. Irmão, olha para mim, tem coisa grande na sua vida que está dentro de semente, o quê? Pequena. Semente pequena é uma palavra que vai salvar toda a tua família, que você nem imagina. Que você pegou aquela palavra e pôs no coração, e todo dia você tem que regar, e todo dia você tem que cultivar. Eu sempre falo, eu lembro da palavra que Deus me deu o dia que eu decidi pelo ministério. A Bíblia fala, o Senhor é a minha porção, meu cálice, Salmo 16:5. És tu, Senhor, que sustenta a minha sorte. Eu peguei a Bíblia e estava ali na versão que eu estava lendo. És tu, Senhor, que garantes o meu futuro. Pronto, aquilo ali foi a minha semente. Eu coloquei no meu coração. E o que eu tenho vivido hoje é fruto dessa semente. E eu creio que ainda tem mais para dar. Tem mais ramos aí para criar. Em nome de Jesus. E você não é diferente, não adianta, você pode vir aqui no culto, você pode receber imposição de mão e tal, tudo, mas, meu irmão, se a semente não entrar na terra, e nós vamos falar mais sobre isso, Jesus explica depois isso na parábola do semeador, se ela não entrar na terra da maneira certa, acabou, não adianta. Não adianta. Se essa semente for morta, se essa semente for desprezada, se ela cair no meio dos espinhos, se ela cair no meio das pedras, não adianta. Então pega hoje a semente, a palavra que Deus está te dando e põe no seu coração. Amém, Jesus? Para que ela possa semear, para que ela possa brotar. Aí volta aí para Eclesiastes agora, no capítulo 11, verso 6, ele fala assim, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará. Você sabe por que nós vemos todos os cultos aqui? Irmão, porque eu não sei qual que vai ser a minha semente. Então eu ouço a palavra agora, eu ouço a palavra à tarde, eu ouvi hoje, amanhã eu tenho que ouvir de novo. Eu ouvi anteontem, hoje eu tenho que ouvir de novo. Eu li ontem, hoje eu tenho que ler de novo. Eu orei ontem, hoje eu tenho que orar de novo. Essas pequenas atitudes aí, meu irmão, que vão produzindo frutos para a nossa vida. Você não pode retirar a tua mão. Como eu disse, meu irmão, tudo começa de uma o quê? Semente. Você precisa crer. Tudo. Se a semente for colocada na terra, ela vai gerar fruto. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então, ele diz, pela manhã semeia a tua semente. Você começa o dia orando. Você começa o dia buscando a Deus. Você começa o dia falando com Deus. Irmão, não adianta você ter um monte de semente aqui, guardada na gaveta. Adianta, olha para o pastor. Se tiver um monte de semente, sei lá, de laranja, guardada na sua gaveta, você pode esperar que você vai colher laranja? Mas tem um monte de semente de laranja lá. Só pode começar a esperar alguma coisa no momento que você coloca ela na terra.
E às vezes a gente não faz isso. Talvez você não começa pela manhã. Aqui, ó, pela manhã semeia a tua semente. Você não começa o teu dia com oração. Você não começa o teu dia na comunhão com Deus, com a palavra de Deus. Começa de qualquer maneira. E vai arriscando, né? Eu falo que tem gente que tem uma diferença entre ser apostador e investidor. O que é o apostador? O apostador é aquele que não semeia nada, mas ele fica torcendo, né, apostando, contando com a sorte que alguma coisa de algum lugar ele vai colher. Irmão, não seja um apostador. O apostador conta com a sorte. Seja um investidor, aquele que semeou e sabe, vai chegar uma hora que eu vou o quê? Colher. Eu não sei se é essa ou se é aquela, mas alguma coisa eu vou. Não é sorte, é fé. O apostador, ele conta com a sorte. O semeador, ele conta com a fé. Que ele plantou. Agora ele crê que ele vai o quê? Colher. Então planta. Se tudo começa de uma semente, então planta. Até eu e você estamos aqui de uma semente. Eu falei, se você olhar para uma coisinha tão pequenininha, igual essa semente de mostarda que eu mostrei para você aqui, que não dá nem para ver, é difícil acreditar que daqui tem a maior das hortaliças. Mas se você vê a semente de um ser humano, o sêmen, o espermatozoide de um homem, é difícil acreditar que aquilo ali é um ser humano. Sim ou não? É. Mas é dali, meu irmão. O que eu falei? Que Deus é grande, é tão poderoso, que a especialidade dele é colocar coisa grande em semente o quê? Pequena. E Deus faz isso, Deus colocou. E a Bíblia fala que você não sabe como é que se formam os ossos dentro do ventre da que está grávida. Não tem como saber. Mas, meu irmão, Deus faz, isso é milagre, diga glória a Deus. Planta a semente que o milagre Deus faz. Coloca a semente, a palavra no coração, que o milagre Deus faz. Está ouvindo? Deus pôs no seu coração, você vai ser um grande empresário. Você tem uma palavra? Porque se é coisa de Deus, tem que ser confirmado pela palavra. Aprenda isso. Ah, eu tenho um sonho e tal. Cadê a palavra para servir de base para esse sonho que tem no teu coração? Cadê a palavra para servir de base para esse desejo que você tem? Cadê a palavra, a semente para ser plantada para esse sonho que você tem? Ah, não tem, pastor. Não, então para e volta lá. Pede uma palavra, uma semente. O pastor Deus falou comigo que ele vai fazer de mim um grande empresário. Então planta a semente no coração, que o milagre Deus faz. Você não precisa saber como vai ser, de que jeito vai ser. A Bíblia fala que o homem não sabe como se formam os ossos dentro do ventre. O homem não sabe como é que se forma uma planta. Isso aí chama-se milagre. E essa parte é de quem? De Deus. A tua parte é colocar a semente no coração. A tua parte é crer no que Deus está falando. E às vezes as pessoas não creem. Olha o que diz lá em Gálatas, vamos lá rapidinho. Capítulo 6, versículo 7. Deixa eu correr que eu já estou demorando. Gálatas 6, 7. Quem achou, diga amém. Diz assim, ó, Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa zombar. Deus não brinca. Deus não está de brincadeira. Irmão, escute isso. Deus não está de brincadeira. Deus não vai prometer uma coisa para você para brincar com a sua fé. Não. Deus não brinca com ninguém. E Deus não deixa ninguém brincar com Ele também. Com Deus não se brinca. Amém, Jesus? Porque Ele também não brinca com ninguém. Isso é uma coisa tão séria que Deus até, antes de falar, Ele já chama a nossa atenção. Olha, eu não estou de brincadeira. Deus não se deixa o quê? Não erra não, hein? Eu não estou brincando com você. Então não brinque com Deus também. O que Deus vai falar agora para nós? Ele diz assim, ó. Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também o quê? Tudo. Você plantou, deixa o milagre com Deus. Está plantado, bem plantado, está. Está sendo regado, adubado, estercado, manteve no seu coração, deixa o resto com Deus. Deus não brinca, meu irmão. Se você crer, Ele vai te dar, diga glória a Deus. Se você crer, Ele vai fazer. Se você pôs no coração de verdade, meu irmão, Deus faz.
Deus não brincou com Abraão. Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou te dar uma multidão de filhos. Você crê? Ele creu, pegou a palavra de Deus e pôs no coração. Colocou aquilo ali e ficou, meu irmão. Aí o Abraão chegou uma hora que ele errou. Deus falou que não erreis. Ele achou que Deus estava brincando. Aí vem a sua esposa, Sara: Abraão, então, a gente já está ficando velho, sabe como é que é? Vamos fazer o seguinte, vamos dar o nosso jeito aí, vamos acelerar o processo. Eu vou falar para você daqui a pouquinho, isso é errado, hein? Ninguém acelera o crescimento. O crescimento tem o seu tempo certo, amém? Ninguém. Aí, vamos acelerar o processo, vai lá, fica com a minha empregada, e aí você vai ter filho dela, e aí vai ser não é assim. Erraram feio, achou que Deus estava brincando. Porque Deus deve ter falado, mas não era sério não. Vamos dar o nosso jeito aí. Errou feio. Deus ficou, se eu não me engano, 400, eu não vou falar aqui para mim não errar. Deus ficou um bom tempo sem falar com Abraão. Um bom tempo. Para Deus, para quê? Para corrigir Abraão, para Abraão ver que Deus não estava de brincadeira. Deus ficou um bom tempo sem falar com Abraão. Quando ele voltou a falar com Abraão, para mostrar que era sério a coisa, às vezes a gente para de ouvir a voz de Deus por causa disso, a gente fica brincando com Deus, aí Deus não fala mais, aí a gente começa a entender, não, a coisa é séria. Então se Deus falou com você, Deus não está brincando. Ou Abraão, ou Sara, seja qual for o teu nome que Deus falou com você, Deus não está brincando. Deus não estava. Não sai da direção de Deus, fica no que Deus falou com você. Mas está demorando tal. Não, fica naquilo que Deus falou com você. Não importa o tempo que vai demorar. O que o homem plantar, isso ele ceifará. O que você colocar no teu coração, Deus vai te dar. Se você crê na palavra que Deus está te dando e plantar no teu coração, ela vai se cumprir. Diga glória a Deus. Não tem como não se cumprir. Aí quando Deus volta para falar com Abraão, Deus fala: Abraão, anda na minha presença e seja o quê? Perfeito. Quer dizer, não brinca mais não. Não é ser perfeito de não ter imperfeições. Todos nós somos imperfeitos. Mas ser perfeito é no sentido de andar na palavra. Todo aquele que anda na palavra está perfeito para Deus. Mesmo com todas as imperfeições, mas se você estiver na palavra, é o que precisa para Deus fazer a obra. Diga graças a Deus. Então guarda. O Abraão guardou no coração, mas ele errou. Aí depois ele se arrependeu, creu, o Senhor falou que vai dar. Então tá bom, Senhor. Perdoa o que eu fiz aqui, apago o que eu fiz, agora eu vou voltar de novo a colocar a palavra no coração. Pôs a palavra no coração, Deus fez a obra. Amém, Jesus? Deus vai fazer na sua vida também. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Tudo. Deus não erra. Mas por que às vezes a gente não crê? Eu vou mostrar para você, rapidinho, põe para mim, não precisa nem você abrir. Hebreus 11:1, coloca lá. Eu gosto até da Bíblia atualizada, que ela fala assim, ele vai pôr ali na tela. Hebreus 11:1. Olha lá. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Ali está na linguagem de hoje, na Bíblia atualizada fala assim, que a fé é a certeza daquilo que se espera. Olha lá. Não, aí a atualizada, é a ARA. Coloca para mim. Ele fala assim, a revista atualizada. Tem aí? ARA, se eu não me engano. Ou não tem? Tem não? Então deixa a linguagem de hoje mesmo. Ele fala assim, a fé é o firme fundamento, que é a mesma coisa que certeza. Ele vai colocar lá a linguagem de hoje. Pode colocar. Ele fala assim, é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. E a prova daquilo que não se pode ver. Tá. Aí se eu falar assim, por exemplo, Andresa, você gosta de laranja? Aí gosta mesmo? Não muito? Quem gosta de laranja? A senhora gosta de laranja? Então pronto. A senhora gosta de laranja? Gosta mesmo? A senhora vai ficar feliz se eu desse uma laranja para a senhora? Ia mesmo? Então vou dar uma laranja para a senhora. Deixa eu ver aqui, cadê a laranja? Está aqui. Ué, mas é uma laranja. Ela já não quer, tá vendo? Ela já falou assim, mas isso aí é a semente. Ué, mas aqui não está laranja?
Pergunta para o seu irmão, você entendeu? Por que que às vezes a gente não é abençoado? Porque se Deus falar assim, olha, por exemplo, eu vou salvar o teu filho, eu vou entregar para você um homem de Deus. Eu não posso te entregar um homem de Deus, mas eu posso te dar a palavra que dentro dela está aquele homem de Deus que Deus prometeu. Você entendeu agora? Esse é o nosso erro. Mas por que que ela... Um exemplo, tá? Só estou dando um exemplo. Por que que ela quer a laranja, mas não quer a semente? Porque quando eu falei para ela que ia dar a laranja, ela já ficou toda feliz achando que ia chupar agora. Não é? Ah, pastor, achei que eu já estava até com a água na boca aqui já, ué. Quando Deus falou para Abraão que ia dar para ele uma multidão de filhos, ele achou que seria quando? Ontem. Oxe, a Sara já deve estar grávida. Daqui 9 meses, pronto. Não. Demorou, meu irmão. Porque, escuta uma coisa que eu vou te falar. Presta atenção nisso, hein? Estou falando do jeitinho que o Espírito Santo falava comigo nessa madrugada. Eu sempre falo para você, eu oro para vir aqui pedindo a direção de Deus. Tudo que você planta, tudo que você semeia, você não vai colher no mesmo dia. Tudo que você pede e recebe no mesmo dia, não foi você que plantou. Concorda comigo? Tudo que você pede e recebe no mesmo dia, não foi você que plantou. Sim ou não? Porque se eu desse uma laranja para ela, foi ela que plantou? Não, foi eu. Eu que tive que esperar todo o tempo, e fazer todo o processo, e regar, e cuidar, para depois trazer para ela a laranja pronta. Às vezes Deus nos dá essa bênção, coisas que os outros plantaram. Às vezes a gente já recebe o fruto já. Amém, Jesus? Às vezes. Mas aquilo que é maior, presta atenção no que eu vou falar, as maiores coisas na sua vida, é você que vai ter que plantar. As maiores. E quando eu digo que é você que vai ter que plantar, você já tem que entender que você não vai colher no mesmo dia. Você vai demorar para receber. Por isso que as maiores coisas a gente demora para receber. Você entendeu? Sim ou não, irmãos? Quem entendeu aí, diga amém. Às vezes é isso que nos falta. Por quê? Porque Deus não vai vir com o filho, o convertido, com o marido homem de Deus que Ele te prometeu, com aquele casamento abençoado que Ele te prometeu, com aquela cura que Ele te prometeu, com aquele ministério que Ele te prometeu, com aquela empresa que Ele te prometeu. Às vezes Deus vai vir assim, ó, com a semente, e vai dizer para você, está aqui. Eu já atendi pessoas, que a pessoa veio com um problema, pastor, me ajuda, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, tal. Tá bom, irmão, vamos pegar a palavra de Deus. Olha, a palavra de Deus aqui, a respeito desse teu caso, fala assim, não, pastor, a palavra eu já sei, eu preciso resolver o problema. Você ri porque não é com você. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Irmão, mas a palavra... Não, pastor, isso aí eu já sei de cor. Só quer que eu fale para o senhor? Está escrito isso. Eu preciso resolver o problema. E aí é que tá, a pessoa não aceita isso. Se você quer a laranja, está aqui. Tá ou não está? Mas aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que plantar, você vai ter que cultivar, você vai ter que semear, regar, adubar e Aí você vai ter a laranja? Não, você não vai ter só uma, você vai ter muitas laranjas. Diga a glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmão? Amém? Você precisa crer. Olha para o pastor. Você precisa crer na semente. A gente precisa crer mais na semente. Porque a gente está acostumado só a crer naquilo que a gente pode ver. Eu perguntar para você ver uma laranja aqui? Mas ela está aqui ou não está? Claro que ela está. E não tem só uma, não, tem muitas. Mas o que é fé? É a certeza de que nós vamos receber o quê? Aquilo que esperamos. Ainda que nós não podemos ver, está lá, é a prova da que não se pode ver. Amém, Jesus? Irmão, eu não posso te dar hoje aqui aquele casamento abençoado que você queria hoje. Eu não posso te dar agora. Você está entendendo, sim ou não? Aquela cura, aquela libertação. Talvez, meu irmão,
você não está entendendo que Deus está te dando hoje a semente, Deus está te dando a palavra, mas daqui um pouco tempo não vai ser só um casamento abençoado, não. Você pediu um casamento abençoado, Deus vai te dar um casamento abençoado, Deus vai te dar um marido salvo, filhos salvos, Deus vai te dar uma casa na presença dEle em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Tem muita coisa. É a semente de mostarda que quando ela cresce, meu irmão, ela abre ramos e até as aves do céu vêm fazer nela o ninho. Quem entendeu, diga amém. Eu queria pregar mais aqui para você, mas não dá tempo não. Deixa eu correr. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Falei sobre isso aqui esses dias. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6. Quem gosta de pocã? Gosta de pocã? Dá uma pocã para você também. Aqui, ó. Vai lá, planta. Você não vai ter uma só não, você vai ter várias. Amém? Está entendendo, sim ou não? Irmão, é isso que às vezes nos falta. Olha o que diz aqui, ó. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Agora você vai ficar desconfiado quando eu falar que vou dar uma coisa para você, né? Quem gosta de melancia? Vou te dar uma melancia. Segunda carta aos Coríntios 9, 6. Diz assim, ó. E digo isto, que o que semeia como? Também, pouco também. Então, irmão, se o segredo está na semente na terra, então o que você tem que fazer? Semeia bastante. Nós lemos lá em Eclesiastes 11:6 que a gente não sabe qual que vai vingar, se essa ou se aquela. A gente não sabe, a gente tem que pegar a palavra e guardar no coração. Vai colocando aquilo que Deus está falando no seu coração. Diga glória a Deus. Vai regando, vai orando, vai buscando, levanta nas madrugadas, vai semear, vai cultivar o que Deus te deu. Pega a Bíblia, volta lá naquela palavra e fala, Deus, isso aqui não é mentira, isso aqui é verdade, o Senhor não brincou comigo não. Eu volto aqui para renovar a minha esperança. O dia que você está desanimado, porque tem dia que a gente parece que cansa de esperar. Ah, nada está acontecendo, você fica olhando para o vizinho, e aquela história que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Parece que o vizinho já está colhendo, e você está aí nessa dificuldade toda. Calma, calma. Volta na palavra, busca de novo, fala, Deus, eu não estou apostando para ver se vai dar certo. Não, eu estou semeando, e a semente é certa. Diga glória a Deus. Meu irmão, semear é certeza. Daquilo que você não está vendo, mas que vai vir, porque Deus não brinca com ninguém. Aí ele fala assim, ó. O que semeia pouco, pouco também vai colher. E o que semeia em abundância também o quê? Pronto, você já entendeu. Eu acho que se eu falar mais aqui vai ser de mim. Eu creio que já é o necessário para você hoje, a partir de hoje, começar a agir diferente. Primeiro, colocar a palavra no seu coração. Meu irmão, a palavra tem todo o poder, mas muitas vezes ela é pequena. Ela não aparenta. Na palavra, muitas vezes, olhando com o raciocínio humano. Se você olhar com os olhos naturais, você não vai ver na palavra a cura. Ah, mas só porque a palavra diz que eu estou curado, mas é um câncer, mas é isso, é aquilo. Se você crê, é nessa palavra que está a sua cura. Diga a glória a Deus. Que está a tua libertação, que está a salvação da tua família inteira. Que está aquela grande empresa que vai sair de você. Que está a salvação de muitas almas, inclusive. Planta. Planta, meu irmão. Você quer ver fruto na sua casa? Planta. Dá a palavra lá. Ora lá na sua casa. Pega a Bíblia, abre, prega para os seus filhos. Você quer ver fruto? Prega lá. Ele pode até se desviar depois e ir para o mundo. Pastor, foi para o mundo, mas eu preguei, eu ensinei. Está lá a semente. A semente está lá. Pode ter certeza que ela vai germinar. Diga glória a Deus. Você não apostou, você semeou. Quem está apostando, não semeia, não faz nada e fica contando com a sorte. Ai, tomara Deus que esse menino acerta o rumo. Não, tomara Deus não, eu semeei, eu sei que eu semeei. Tem semente ali. Ele é de Jesus, ela é de Jesus. Diga glória a Deus. Aquele ali pertence a Deus. Não é tomara Deus essa empresa, tomara Deus que dê certo. Não, essa empresa foi semeada. Todo dia na palavra, está sendo semeado aqui, então vai dar fruto. Diga glória a Deus. Vai dar fruto. É isso que nós não estamos enxergando, igreja. Nós precisamos acordar e voltar a crer na semente. Fala para o irmão do seu lado, fala, volte a crer na semente. Os semeadores são aqueles que acreditam na semente. O que é a semente? A palavra.
Precisa voltar a acreditar na palavra. A pessoa só acredita o que ela vê, ela só quer saber de ver o fruto. Ah, se eu ver, eu acredito. Então você não vai ver. Talvez alguém que plantou, se tiver misericórdia, vai dar um para você. Talvez, se tiver misericórdia de você. Mas o seu você nunca vai ver. Você só vai ver quando você crer na sua semente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Na palavra que Deus está dando para você, quando você plantar, quando você começar a orar sobre ela, quando você regar ela todo dia com oração, com jejum, com lágrimas. Jesus, o Senhor falou comigo, eu creio. Jesus, hoje está frio. Jesus, hoje eu estou cansado, mas eu estou aqui de novo porque eu tenho que regar. Eu tenho que cuidar, eu não posso deixar essa semente o quê? Morrer. Quem tem planta em casa aqui, levanta a mão. Quem já foi viajar e deixou alguém cuidando? Por que você fez isso? Engraçado, a gente cuida mais das plantas do que da palavra que Deus pôs no nosso coração. E aí fica com aquela preocupação, olha, ai se você, eu vou viajar, você rega todo dia, as plantas têm até nome, né? Isso aqui é tal, isso aqui é tal, isso aqui é tal, você rega todo dia. Às vezes Deus falou uma coisa com você, irmão, você nunca mais lembrou. Está entendendo, sim ou não? Veio na igreja aquele dia, depois nunca mais veio. Deus falou algo no seu coração, você nunca mais fez. Não, meu irmão, vai semeando, aliás, vai regando todo dia, orando, é com oração, é com lágrima, vai adubando. Deus deu uma palavra, Ele não brincou com você. Amém, Jesus? Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus por essa palavra. Pronto.